E aí, rapaziada, como eu falei no último vídeo, agora começam os vlogs da viagem que eu fiz com meu irmão. E não tá nada muito produzido assim, eu fui gravando as coisas conforme o dia foi acontecendo e a gente foi visitando os lugares. E justamente por ser gravação do dia a dia assim, eu decidi fazer um voice over pra ir narrando esses momentos. Porque tava com barulho de rua e barulho de gente falando, e a gente falando bastante merda também, então eu achei melhor, fica um pouco mais claro e mais limpo, então bora lá. Enquanto a gente tá indo tomar um café, deixa eu falar um pouquinho sobre o nosso hotel. A gente se hospedou num hotel chamado Midtown West Hotel, e ele fica literalmente atrás do Madison Square Garden, então a gente tava muito bem localizado. Eu esqueci de gravar o quarto do hotel, mas ele era minúsculo. Tinha uma cama e um banheiro, e era o que a gente precisava. Por isso que foi muito barato comparado aos preços de hotel em Nova York, e principalmente naquela região. Agora, enquanto a gente tá a caminho do Mato Expresso, é o lugar onde a gente tomava café todos os dias, eu quero te explicar como que vai ser o vídeo. Enquanto eu mostro as ruas de Nova York, os lugares que a gente conheceu e algumas paisagens, eu também vou ficar narrando por cima, contando um pouco de como foi essa viagem, explicar por que escolhemos certos lugares, como a gente montou o roteiro e dividir algumas impressões que eu tive enquanto eu andava por aqui. Então vai ser meio que um mix entre imagem da cidade e um bate-papo comigo sobre essa experiência. Falando um pouquinho sobre o que está aparecendo na tela, à direita a gente tem a parte de trás do Madison Square Garden e mais pro final do vídeo a gente vai passar lá na frente, é bem bonito. À esquerda a gente tem a Moynihan Train Hall, que é uma extensão da Penn Station. É tipo uma barra funda dos caras, quem é de São Paulo vai entender a referência, mas eles recebem trens dos Estados Unidos inteiro. E ela foi inaugurada há 4 anos, o interior dela é bem bonito, é bem gigante. E eles têm um pátio muito enorme. No fundão, o nosso incrível Empire State. Quem assistiu o vídeo que eu falo sobre viagens, sabe por que esse prédio é tão importante pra mim. Eu sou uma pessoa bem metódica e com viagem não é diferente. Quando eu viajo, eu gosto de montar um roteiro com as atrações organizadas por dia. Assim eu já sei exatamente o que eu vou fazer e eu não perco tempo e nem dinheiro à toa. Nesse dia nós tínhamos 10 lugares para visitar. Ah, eu esqueci de avisar. O hotel fica na 8ª Avenida com a Rua 30. O café fica na 9ª Avenida com a Rua 45 e aqui a gente estava na Rua 34, ainda na 8ª Avenida. Esse é o prédio do The New York Times e fica na frente da rodoviária. Inclusive, sabia que a Times Square chama Times Square porque a sede do jornal era lá e depois eles se mudaram para esse prédio que vocês viram. Como eu falei, a gente está indo tomar um café no Mato Expresso, que é uma cafeteria com várias unidades espalhadas por Nova York. O legal é que o menu é super acessível e se você pedir pelo aplicativo, quase tudo sai por $3, o que compensa bastante, principalmente para os padrões da cidade. Além disso, o ambiente é muito da hora. A decoração é moderna e bem clean. O teto tem um detalhe muito bacana, que são ilustrações que lembram fachadas de prédios antigos, com uma vibe que remete àquelas cidades pequenas da Itália. Dá um charme a mais e faz o lugar ficar bem convidativo, mesmo sendo focado em agilidade. Eu pedi um pão multigrãos com ovo, queijo e tomate, e para beber um cappuccino. Foi simples, mas bem gostoso. Então agora, com o café tomado e energia recarregada, bora seguir para o primeiro ponto desse roteiro. Esse aqui é o Intrepid Museum. Ele fica na 12ª Avenida com a 46 e olha como é diferente do resto da cidade. Uma avenida muito larga, menos prédios e tem o Rio Hudson de cara pra nós. Agora, enquanto eu falava um pouquinho do museu, tinha um doidão batendo um pedaço de metal no chão que deu pra ouvir no vídeo. Foi engraçado, mas a gente ficou com medo de tomar uma tacada na cabeça. Bom, agora que a gente tomou café da manhã, vamos começar o roteiro do segundo dia em Nova York. E a gente começou pelo Intrepid Museum, mas a gente só tá passando em frente porque a gente não tá com vontade de entrar. Porque é $38 e porque, sei lá, não chamou a atenção. Assim, chama atenção, né? É meio grande o negócio, não dá pra ver na filmagem. Mas é um porta-aviões aí da Segunda Guerra Mundial. Toma na nuca aí. Fiquei com um certo receio. O Intrepid é um porta-aviões que participou da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria e até da Guerra do Vietnã. Esse museu tem aeronaves, inclusive o Concorde, aquela aeronave supersônica, mísseis, tem caça, helicóptero, avião espião e tem o ônibus espacial do Enterprise, aquele protótipo da NASA.
Mas vindo pra cá, a gente achou um filtro de câmera no chão. E aí eu ia deixar lá, mas o Pedro falou pra eu pegar, aí eu peguei. Mas eu nem tenho a câmera. Mas achei muito bom, olha isso. Dá um ar de cinema, né? Sei lá. Ih, fechou. Agora a gente chegou no Hudson Yards, que é uma das regiões mais novas e modernas de Nova York. Esse mega projeto de desenvolvimento urbano começou a ser construído por volta de 2012 e teve a primeira fase inaugurada em 2019. Tudo aqui é super recente e pensado para ser um novo polo comercial e turístico da cidade. Um dos destaques é o The Vessel, essa estrutura toda diferente e gigante que parece uma colmeia futurista. Ela é formada por várias escadas e plataformas, e a ideia era que os visitantes pudessem subir para ver uma vista da região por vários ângulos diferentes. Hoje o acesso interno está fechado, mas ainda vale super a pena passar por aqui e tirar umas fotos, porque o visual é impressionante. Aqui também fica o The Shops, é um shopping de luxo com várias lojas, cafés, restaurantes e até obras de artes espalhadas pelos corredores. É um lugar até que legal para dar uma pausa, comer alguma coisa, ou só caminhar também, observar essa parte mais sofisticada da cidade e tirar umas fotos. Bom, agora a gente está aqui no Hudson Yards, que é um complexo imobiliário, é um bairro planejado aqui. Tem alguns prédios gigantes de trabalho, aqui é o The Vessel, é um abacaxizão gigante parece. Agora a gente está aqui no shopping, de algumas lojas. E a estação final da linha 7 do metrô fica bem ali, então é um lugar bem fácil de chegar. O shopping é cheio de lojas chiques, grifes e tudo mais. Tem umas lojas normais, mas a maioria é voltada para esse público de alto padrão. Eu esqueci de falar que no topo desse prédio tem o observatório The Edge, que eu fui na última vez que eu estive em Nova York. Ele é simplesmente o deck de observação mais alto do hemisfério ocidental, inaugurado em 2020. Ele fica no 100º andar de um dos prédios mais modernos da região. E o mais impressionante é que a estrutura é suspensa e projetada para fora do prédio, então você realmente tem a sensação de estar flutuando sobre a cidade. A vista lá de cima é surreal, dá para ver praticamente toda Manhattan, o rio Hudson e o Central Park lá no fundo, e até o Empire State na sua frente, só que meio longe. Um detalhe que chama muita atenção é o chão de vidro onde você pode pisar e ver tudo lá embaixo. Dá um friozinho na barriga, mas vale muito a pena. Esse vídeo é de quando eu subi lá em 2023 e, bom, o vídeo fala por si só. Um hack para você subir sem pagar o ingresso, que é meio caro, é ir no bar, que fica lá no rooftop, e tomar alguma coisa. Você vai ter a mesma vista de quem está indo lá só para ver o observatório, porque o bar é inclusive uma parada durante essa visita. Voltando pro shopping, essa loja é tipo uma Miniso, Daiso, enfim, que tem bastante por aqui em São Paulo. Eu amo essas lojinhas porque tem de tudo. Minha mãe aqui ia pirar, com certeza. Olha o tanto de coisas de papelaria que tem, velho. Beleza, já andamos bastante por aqui. Agora vamos continuar o nosso Rolex. Zoeira, nosso rolê. Eu já explico para onde vamos agora. Tá, agora a gente saiu do shopping, estamos na frente do The Vessel de novo, e agora a gente está indo em direção do Highline Park, que é um parque suspenso. Ele era uma linha de trem antes, suspensa na cidade, e aí eles desativaram a linha de trem e agora fizeram um parque lá em cima que passa entre os prédios e começa aqui no Hudson Yards. Então a gente vai ver esses prédios gigantes de perto, passando por lá agora. A gente chegou na entrada do parque, mas tá fechado. E eu lembrei que há 2 anos atrás eu cometi o mesmo erro. Eu cheguei na entrada do parque e tava fechado. Então a gente tem que ir pra lá e entrar na entrada certa agora. 4 ruas pra baixo, pra trás. Então vamos lá, de novo.
O High Line é um dos lugares mais diferentes e gostosos de passear na cidade de Nova York. Ele é um parque suspenso que foi construído em cima de uma antiga linha de trem de carga elevada, que antes passava por cima das ruas do lado oeste de Manhattan. Essa linha ficou desativada por décadas até que surgiu a ideia de transformá-la num espaço público. E hoje, o resultado é esse parque urbano super charmoso que mistura natureza, arte e arquitetura de um jeito único. É legal de ver que eles deixaram algumas partes da linha de trem ainda no chão, meio que para deixar a história daquele lugar viva, ainda que revitalizada. Logo no comecinho do High Line, dá pra ver esse prédio super moderno com essa fachada cheia de curvas e detalhes metálicos. E olha só esse detalhe aqui na base. É uma referência às rodas dos antigos trens que passavam por cima daquela linha elevada, como se o prédio tivesse prestando uma homenagem à história daquela antiga ferrovia de carga. Mano, o The Vessel tá ali. A gente deu um peão à toa, mas enfim, já tamo aí, vamos continuar andando. Aqui eu não sabia que o High Line passava literalmente do lado de onde a gente estava, mas tudo bem. A primeira parte do High Line foi inaugurada em 2009 e desde então o parque foi se expandindo. Hoje ele tem mais de 2 km de extensão, começando lá perto do Meatpacking District, que é um bairro de Nova York que fica no lado oeste de Manhattan, logo abaixo do Chelsea. E ele vai até a região do Hudson Yards, onde termina bem pertinho do The Vessel e do The Edge, como eu mostrei, que era onde a gente entrou. Ao longo do caminho, você vai passando por jardins lindos, esculturas contemporâneas, instalações artísticas que mudam de tempos em tempos. Tem vários bancos e áreas de descanso também. É comum ver a galera sentada, às vezes no intervalo do trabalho, no intervalo do passeio também, só apreciando a paisagem. O cara que mora nesse apartamento não pode tomar o banho e esquecer a toalha no quarto, porque senão ele vai passar peladão na frente de todo mundo que tá no High Line, tá ligado? É muito legal ver como o parque se integra aos prédios ao redor e em alguns pontos ele literalmente atravessa as construções ou passa colado às janelas dos apartamentos, o que dá uma sensação super diferente. Além disso, é um ótimo lugar para observar o contraste entre a cidade moderna e a natureza urbana. Dá pra caminhar com calma, tirar fotos incríveis, descansar ou até pegar um café e só curtir o movimento. E como ele é elevado, você tem uma perspectiva diferente de Manhattan, vendo a cidade de um ângulo que nem sempre dá pra ver lá do chão. Dá uma olhada na vista do parque. Mano, eu olho esse prédio e acho engraçado, porque parece que ele ia explodir e parou, tipo, puff, e parou, tá ligado? Deu uma inchada e parou. Logo atrás tem esse prédio meio torto. Ele faz parte do One High Line, que é um complexo super moderno, e além desses apartamentos de luxo, vai contar com essa praça pública na base, com paisagismo, lojas no térreo e o acesso direto ao High Line. E falando em vista, tem um ponto do High Line que é super curioso, é essa escadinha que desce pra tipo uma arquibancada, com um paredão de vidro bem ali na frente, e dali você consegue sentar e observar toda a movimentação da avenida lá embaixo. Parece uma vitrine gigante da cidade, é um espaço simples, que te dá aquela sensação de estar vendo Nova York de camarote, sabe? Com os carros passando, as pessoas apressadas, aquele barulho de buzina, uma trilha sonora da cidade. É um lugar perfeito para dar uma pausa e só observar. Aqui ó, como eu falei, às vezes você passa no meio de uma construção ou de um prédio que tá lá no meio.
Nessa hora esse cara de calça verde, boné, parou a gente do nada e começou a perguntar se a gente sabia o que era essa obra de arte, o que esses desenhos significavam. Eu só identifiquei que eram algumas partes do corpo humano, mas sei lá também. Foi meio estranho, eu confesso. Mas dizem que é super comum por lá, as pessoas te abordam, puxam um papo aleatório e depois saem andando como se nada tivesse acontecido, mano. Vai entender, tá ligado? Chegamos ao final do Highline, e se eu pudesse resumir esse parque em algumas palavras, o Highline é um passeio imperdível, ele é gratuito, tranquilo e que mostra uma Nova York mais criativa, artística, sustentável e de certa forma até poética. Como eu tinha dito, a outra ponta do Highline fica no Meatpacking District. Esse nome vem da época em que a região era dominada por frigoríficos e armazéns de carne, que em inglês é esse meatpacking que eu tinha dito, né? Principalmente no final do século XIX e no início do século XX. Durante muito tempo, o bairro foi uma área industrial e meio esquecida, e por isso que tem essa arquitetura. Mas a partir dos anos 2000, passou por um processo de revitalização intenso e virou um dos cantinhos mais descolados da cidade. Hoje, o Meatpacking é conhecido por ser uma região moderna, tem várias lojas de marcas famosas, tem restaurantes badalados, galerias de arte, rooftops e alguns hotéis mais chiques. Ele mistura uma arquitetura antiga e industrial com toques super contemporâneos. Ele é meio urbano e meio sofisticado ao mesmo tempo. Bom, agora a gente acabou o Highline, descemos, estamos no bairro do Chelsea e estamos indo agora para Chelsea Market. E aqui as ruas são bem diferentes do resto da cidade, uma vibe mais industrial, ruas mais largas e chão de paralelepípedo, mas bem bonito. A caminho do Chelsea Market, então, a gente ouviu uma banda de jazz tocando bem swingado, muito bem. E logo em frente tinha um Starbucks Reserve Roastery, que é uma versão mais premium da marca, que tem só em algumas cidades do mundo. O espaço é enorme e super bonito, com uma vibe mais industrial, e o foco aqui são cafés especiais. Então eles têm grãos exclusivos, métodos de preparos diferentes, e até um bar que serve drinks alcoólicos com café. Dá pra ver até a torrefação acontecendo ali no fundo, e é um lugar bem legal para quem curte café de verdade. Finalmente chegamos no Chelsea Market, que é um dos mercados mais famosos de Nova York, e vale muito a pena dar uma passada aqui. Ele fica num prédio histórico que antes era uma fábrica da Nabisco, inclusive foi aqui que a bolacha Oreo foi inventada. Hoje o espaço virou um mercado fechado, super descolado, cheio de lojinhas, restaurantes, padarias, bancas de frutos do mar, cafés e até algumas lojas de design e souvenirs. O clima aqui dentro é bem gostoso, é meio rústico, com tijolos aparentes e os corredores cheios de cheiros diferentes.
Sério, é impossível não ficar com fome andando ali, e é por isso que eu andei rápido. É um ótimo lugar para comer alguma coisa diferente, desde comida japonesa e tacos mexicanos, até frutos do mar fresquinhos ou doces artesanais. Além disso, o Chelsea Market também funciona como um ponto de encontro, com gente do mundo todo passando por ali. É aquele tipo de lugar que mistura a vibe local com o toque turístico, e sempre tem algo novo para descobrir. Enquanto a gente está andando aqui no Chelsea Market, eu quero aproveitar para falar que naquela imagem do roteiro da viagem que eu mostrei mais no início do vídeo, vocês vão ver que a gente está caminhando pelo roteiro do segundo dia. Eu não gravei o primeiro dia, porque eu só comprei a GoPro no final do dia. Já era uma compra planejada, só que eu odeio gastar dinheiro, então eu fiquei enrolando para comprar e eu esqueci de gravar com o celular. Mas pô, depois de 10 horas de voo, imigração, deslocamento do aeroporto pro hotel, isso já era mais ou menos 11h30, meio-dia. E a gente não podia fazer o check-in antes das 3 da tarde. Eu não lembrei de gravar com o celular e, eu nem tinha bateria pra isso. Nesse primeiro dia, a gente saiu do hotel, na rua 30, com a 8ª Avenida, e fomos a pé até a Apple da 5ª Avenida, que fica entre a rua 58 e 59. A gente andou quase 30 ruas pra cima. Ah, isso é outra coisa que eu acho importante falar. Quando eu viajo, eu gosto de fazer tudo ou quase tudo a pé, porque assim eu consigo ver a cidade. Se eu vou de metrô, essas coisas, eu passo tudo por baixo e eu não vejo nada. Na minha cabeça não faz sentido, mas enfim. De lá, a gente foi explorar a parte sul da ilha e todo o caminho até lá. Também fizemos o roteiro tudo a pé. Passamos pelo Washington Square Park, pelo feijãozão da Leonard Street, que imita o de Chicago. Passamos pela Bolsa de Nova York e pelo touro. Sim, a gente tirou a foto com a mão nos bagos do touro, como bons turistas fazem. Passamos pelo Memorial do 11 de setembro. O Pedro não quis entrar, mas eu posso afirmar que a energia é muito pesada. Quando eu fui eu fiquei meio pá, mas é legal conhecer a história do lugar sobre aquele dia. Finalizamos o dia na ponte do Brooklyn e na região do Dumbo ali, o parque da ponte do Brooklyn, etc. Depois a gente voltou lá pro hotel e fomos descansar porque a gente finalizou o dia bem cansado. Voltando pro que eu tô mostrando no vídeo, a gente acabou de chegar no Little Island. O Little Island é um dos parques mais recentes e inovadores de Nova York, inaugurado em 2021. Ele fica sobre o rio Hudson, na altura da Rua 13, mais ou menos. O que faz esse parque ser tão único é justamente o fato dele não estar em terra firme. Ele foi construído sobre mais de 130 colunas de concreto, em formas de pétalas. Eles dizem pétalas, mas eu vejo como umas taças gigantes, que sustentam toda essa estrutura como se fosse uma ilha flutuante. Essas colunas criam uma base ondulada, o que dá para o parque um relevo todo irregular e orgânico. Tem partes que são mais altas, outras que são mais baixas, tem escadaria, tem até mirantes. É como se o terreno fosse vivo e moldado de forma artística para dar um movimento ao espaço. E essa foi exatamente a ideia dos arquitetos do projeto, que queriam criar algo que remetesse a uma escultura em escala urbana. E esse design foi assinado pelo mesmo responsável do The Vessel que a gente estava um tempinho atrás. A proposta era Você vai dar um like nesse vídeo. Zoeira, mas retomando. A proposta era construir um refúgio verde que fosse ao mesmo tempo um espaço cultural e um ponto de contemplação da cidade. E deu certo, porque ao longo do parque tem jardins cheios de flores e vegetação nativa, tem áreas de descanso, que tem alguns bancos e gramados. Você vai dar um like. Parei, retomando. Tem 2 anfiteatros ao ar livre, onde acontecem alguns shows, tem peças, apresentações de dança e outras atividades gratuitas ou com preço bem acessível. Nesse parque foi investido mais de 260 milhões de dólares nesse projeto, um dos maiores investimentos privados em um parque público na história de Nova York. E mesmo sendo pequeno, o parque é super bem aproveitado. Além da experiência arquitetônica e visual, ele também convida a uma pausa. Caminhar por aqui é uma experiência sensorial, porque você vê o movimento do rio, sente a brisa, ouve o som da cidade no fundo, misturado com os músicos de rua e tudo mais, e tem exposições artísticas e uma vista linda tanto para o skyline quanto para o pôr do sol.
Agora o nosso rolê pra esse canto da ilha finalizou, a gente vai voltar pro hotel, deixar algumas coisas lá, e aí a gente segue pra Midtown Manhattan pra almoçar. No caminho, a gente achou essa loja da Tesla e aí paramos para ver alguns modelos. Eu nunca tinha entrado num Tesla antes e eu achei muito da hora e tecnológico. O Cybertruck é gigantesco e o espaço interno dele é enorme. A vendedora até disse que podia nos levar para dar uma volta, mas a gente não aceitou, sei lá porquê, mas acabamos não aceitando. Mas enfim, na loja tinha uma Cybertruck, tinha um Model 3 e um Model Y também, muito bonitos. Teve uma hora na loja que eu tava fuçando no carro e tudo mais. E aí eu buzinei, assim, tipo, eu sabia que eu não ia sair som, mas eu buzinei. Porque ele tava no modo de showroom, né? De ficar lá, tipo, apresentando o carro, então não tem a buzina. Só que na hora que eu buzinei, o carro buzinou. Aí eu olhei pro Pedro, assim, tipo, meu Deus. Aí veio, tipo, 2 vendedores, assim, na hora. Meio em choque, assim, tipo... Aí eles falaram, mano, você que buzinou? Aí eu tava mó em choque, assim, mano, desculpa, eu não sabia que ia sair som. Aí eles, não tem problema nenhum, tal, é que não era pra ter saído, então o carro tá configurado errado, mas fica à vontade aí e tal. Aí, tipo, eu mexi por mais uns 5 minutos, assim, mas aí eu saí do carro, aí eles já logo entraram, assim, começaram a fuçar lá pra tirar, desabilitar a buzina de novo, porque isso foi um erro, entre aspas, da parte deles, né. Bom, agora que a gente encerrou o rolê nesse canto da cidade, vamos subir um pouco mais pra região central. Ah lá, chegamos no homem. Esse aqui é o hall de entrada do Empire State. A gente não subiu no prédio, porque a gente queria ver o prédio lá de cima. E se a gente tivesse subido, não ia dar pra ver ele, né? E ó, já vale a parada, tá? É tudo de mármore, dourado, super imponente, é uma coisa linda de se ver. Aqui é o bonitão visto da calçada, e na frente tinha esse buraco no meio da rua. Não pode cair lá. Agora uma pausa pra essa vista com esse céu azulão. Chegamos no Bryant Park, que é um cantinho super agradável, bem no meio de Manhattan, rodeado por prédios muito altos, mas com um clima bem tranquilo. É um ótimo lugar para dar uma pausa, sentar um pouco, tomar um café ou só observar o movimento. Tem algumas cadeiras espalhadas, tem mesinha, tem gente lendo livro, trabalhando com computador, tem criança brincando. É tipo um quintal no meio da cidade. Uma curiosidade legal é que esse espaço já foi um terreno meio abandonado, mas foi completamente revitalizado nos anos 90 e virou esse parque super bem cuidado e cheio de vida. Então vamos fazer uma graça, né? Nós nem gosta. Aqui também rolam várias programações ao longo do ano, sempre tem alguma coisa acontecendo. E o mais legal é que ele fica colado à Biblioteca Pública de Nova York, que a gente tá indo agora, então dá pra aproveitar os dois de uma vez só. E embaixo dele existe um depósito gigante de livro. Sim, literalmente tem livro guardado embaixo do parque. São 7h37 da noite, eu lancei um Good Morning. Essa biblioteca é uma das mais famosas do mundo. Logo na entrada você já dá de cara com 2 leões de pedra que estão aí desde que a biblioteca foi inaugurada em 1911. Por dentro é surreal de bonito, é tudo gigante, cheio de detalhes, escadaria de mármore, o teto é muito alto, tem lustres enormes, corredores muito largos, parece cena de filme mesmo. Inclusive, ela já apareceu em vários filmes, tipo Os Caça-Fantasmas e O Dia Depois de Amanhã também. A sala de leitura principal é daquelas que dá vontade de sentar e fingir que você está estudando, só pra você curtir o ambiente. Mesmo que você não entre para pesquisar nada ou ler,
Só de dar uma passada aqui já vale muito a pena. É um dos lugares mais bonitos e imponentes da cidade. A gente não deu sorte e chegamos quando ela estava fechando já. Então a gente subiu toda essa escadaria à toa, basicamente. E já tava com a perna zoada. Mas tudo bem, valeu a pena conhecer a biblioteca por dentro. Já que a gente tá aqui na região de Midtown East, dá para aproveitar e ir rapidinho até a Grand Central Terminal e o Chrysler Building também. Eles ficam super perto um do outro, então dá para ir andando tranquilo. Esse prédio imenso aqui na esquina é o One Vanderbilt, que é um dos mais novos arranha-céus de Nova York. Mas eu não vou falar muito dele agora porque nós subimos nele outro dia, então eu falo dele quando a gente estiver nele. Vamos chegando então na Grand Central, é a estação que apareceu no filme do Madagascar, não sei se vocês lembram. É uma das estações mais icônicas e bonitas do mundo, e mesmo que você não vá pegar um trem, vale demais entrar só pra ver esse lugar. O salão principal é gigantesco, com aquele teto verde todo estrelado, que representa as constelações mesmo, mas de um jeito meio curioso. Elas estão ao contrário, como se a gente estivesse vendo o céu do ponto de vista do universo. O prédio foi inaugurado em 1913, e apesar de ser uma estação super movimentada até hoje, parece mais um palácio do que um terminal. Tem escadarias enormes, tem lustres clássicos, vitrôs lindos e um relógio bem no centro do saguão, que virou um ponto de encontro clássico por aqui. Uma curiosidade legal é o Whispering Wall, é um cantinho perto do Oyster Bar, onde se duas pessoas ficarem em cantos opostos e falarem baixinho, dá pra ouvir perfeitamente a voz uma da outra, por causa da acústica do lugar, parece mágica. Tem uma Apple Store lá dentro, e claro, ela é toda integrada com a arquitetura histórica da estação, sem nenhuma fachada chamativa demais. Além de ser linda, a Grand Central também funciona pra valer como estação. São mais de 40 plataformas aqui embaixo, então ela é considerada uma das maiores estações do mundo em número de trilhos. Eu filmei rapidinho aqui, mas esse prédio é construído em cima de um túnel. O nome dele é Helmsley Building e foi construído em 1929. A caminho da Times Square, passamos pela Rua 46, também conhecida como Little Brazil. Essa rua já foi o principal ponto de encontro da comunidade brasileira em Nova York. Tinha vários restaurantes, lojas e eventos, inclusive o Brazilian Day acontecia nessa rua. Hoje em dia diminuiu um pouco, mas ainda tem bandeiras, placas em português e restaurantes brasileiros. Finalmente chegamos na Times Square. E olha, é muita coisa para processar de uma vez só. É luz para todo lado, telão, propaganda, som alto, gente para todo lado. Parece que a cidade inteira resolveu se encontrar aqui. Tem artista de rua fazendo apresentação, gente fantasiada querendo cobrar por foto, vendedor, turista, fotógrafo. É um caos organizado, ou nem tão organizado assim. Ao mesmo tempo que é meio insano, é hipnotizante. Tudo fica piscando, tudo brilha, tudo quer chamar sua atenção. E claro, você tem que ficar esperto porque aqui também rolam os golpes clássicos de turista. Tipo cobrar por foto sem avisar, vender ingresso de show fake. No vídeo, inclusive, um cara caiu no golpe do CD na minha frente, mas eu já falo disso. Essa apresentação de dança de rua aqui é bem clássica na Times, então eu filmei aqui pra vocês verem rápido. Everyone's watching. Here we go. All right, now guys, you're not going to waste no more time. No. If you guys are ready for showtime, everybody say yeah! Yeah! Beautiful guys. Check him out. He's only 5 years old. Hey! Uh-oh.
ahead, Junior. Go ahead, Junior. Go ahead, Junior. Get it. Everybody cut. Whoa! All right. That's what I'm talking about, Junior. That's what I'm talking about. Everybody cut. Cut. Everybody cut. Everybody cut. Come on, New York City. It's a party, not a funeral. Everybody cut. Ladies, he's single. With 5 kids. Make some noise. Well, 6. We got one in Jamaica. Whoa! Everybody, cut! 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 Oh! This guy is crazy! Make some noise! Make some noise! Ryan, it's your turn! Tease him, Ryan! Tease him! Everybody! Watch it! Starting up right! Então, sobre o golpe do CD, olha o tiozinho pegando o CD aqui. Vou voltar, olha de novo. Puta merda. Esse golpe funciona assim. O cara se aproxima com o CD na mão, fala que ele é artista, produtor, te entrega o disco como se fosse um presente. Aí você, ingênuo de tudo, pega o CD e pronto. Eles já começam a pedir dinheiro, aí você tenta devolver ou ignorar, aí eles insistem, aí eles ficam meio agressivos, aí do nada aparece 1, 2, 3 te rodeando. Quando você vê, já tem um grupo inteiro em volta de você esperando uma contribuição, segundo eles. E outra, né, parça? Você é brasileiro, fica feio tomar um golpe na gringa. Era pra você aplicar o golpe neles. Brincadeira. Ou não. Mas fica a dica. Em Nova York, gentileza demais no meio da rua geralmente vem acompanhado com uma taxa embutida. Te abordou? Manda aquele sorrisinho, manda um no thanks firme e segue o seu caminho. Aqui é a pizzeta de $1 e estamos chegando no fim do vídeo. Aqui é a frente do Madison Square, que eu tinha comentado que a gente passaria na frente lá no primeiro take desse vídeo, e depois de 35 minutos, cá estamos. Ele fica bem colado à Penn Station, então tem sempre uma movimentação absurda aqui na frente. Aqui rolam shows gigantes, lutas de boxe, UFC, jogos da NBA, e inclusive esse dia tava rolando um evento de WWE. Aqui é a casa do New York Knicks e do New York Rangers. A primeira vez que eu fui para Nova York, lá em 2018, eu me hospedei literalmente em frente ao Madison, onde tá hoje esse outdoor da Sweet Green. Mas como dá pra ver, o hotel não existe mais, né? Ele foi demolido. E aí eu consegui ver o show do Foo Fighters lá do quarto. De longe, mas deu pra ouvir. Flagra aí. Tá, depois de um dia inteiro batendo perna por essa cidade, vamos jantar, né, que ninguém é de ferro. Tamo colando agora no Panda Express, é um fast food de comida chinesa, e tinha um literalmente do outro lado da rua do nosso hotel. Eu peguei um macarrão e de acompanhamento carne com brócolis. É isso, chegamos ao final desse primeiro vídeo. Obrigado pra você que assistiu até aqui, e nos vemos no próximo vídeo, documentando um pouquinho mais dessa viagem. Valeu!